Estamos na sétima semana do tempo comum, segunda-feira. O Evangelho de Marcos 9, 14 a 29 nos diz: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Aqui nós vemos um pai desesperado com a situação do seu filho. Ele era mudo por causa do espírito que o ia consumindo. Ele se tornou surdo e mudo. Não conseguia ser atento às palavras, não conseguia sair da situação, estava numa situação de desespero. E ele o levou para que Jesus expulsasse esse espírito mudo do menino, que durante toda a vida padecia com esse demônio que estava dentro dele. E Jesus vê que a multidão está alvoroçada porque os discípulos não haviam conseguido expulsar esse espírito. E Jesus diz a eles: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino aqui. Jesus fica triste ao ver que a falta de fé, a falta de confiança. Mas o pai acreditava, o pai confiava, e ainda ele pede a Jesus que aumente a sua fé. Senhor, aumenta a nossa fé para podermos também compreender as coisas do alto. A oração é a única forma de expulsar os demônios da nossa vida, demônio da surdez e da mudez. Quando conseguimos estar em sintonia com Jesus por meio da oração, as coisas se tornam mais fáceis para nós. Ele expulsa o demônio e o menino cai, parecendo morto. A multidão acha que ele está morto, mas Jesus o toma pela mão e o entrega ao seu Pai. Tudo se soluciona estando com a presença de Cristo. E ele vai para casa e aí os discípulos dizem: Mas por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Fizemos tudo aquilo que o Senhor fez também e nós não conseguimos. E Jesus disse: Somente se expulsa
um demônio desse tipo por meio da oração. Uma oração forte, ela pode expulsar os males da nossa vida e nos pode trazer a tranquilidade novamente. Quando Jesus está presente, nos momentos em que nos concentramos e meditamos na sua palavra e rezamos, muita coisa bonita pode acontecer, muitos milagres podem suceder na nossa vida e muitos demônios, como do surdo, mudo, podem desaparecer de nossa existência. Quando somos surdos e mudos, a palavra não atinge a nossa vida, o nosso coração está completamente fechado. Peçamos ao Senhor que, ao descer da montanha, Ele nos encontre também nós em oração, contemplando a sua vida. Que Deus abençoe você.